E aí, vamos mergulhar juntos hoje no início da conquista da Terra Prometida. Esse é um momento chave, um ponto de virada total na história bíblica. Para a gente se situar, nossa análise de hoje vai fundo no Antigo Testamento, especificamente no livro de Josué, cobrindo do capítulo 1 ao 5. Pois é, essa é a grande questão que paira no ar. Imagina só, Moisés morreu. O maior líder que eles já conheceram se foi. Isso poderia ter paralisado todo mundo, né? Mas é justamente nesse ponto, nesse vácuo, que a história ganha um novo fôlego com um novo protagonista, Josué. Tudo começa logo depois do luto por Moisés. O povo de Israel está ali, na beira do Rio Jordão, olhando para a terra que foi prometida. É um momento de incerteza, de transição. E é exatamente aí que Deus intervém e uma nova voz de comando se levanta. A comissão divina vem de forma direta, sem rodeios. Ouça o que o texto diz. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão. É isso. Aquele que era o braço direito de Moisés agora é chamado para ser o comandante. A ordem é clara. Chegou a hora de avançar. E junto com essa ordem pesada, vem promessas gigantescas. A garantia de um território imenso, a promessa de que ninguém conseguiria vencê-lo em batalha. E talvez a mais importante de todas, a certeza da presença contínua de Deus. É a mesma aliança poderosa que Deus tinha com Moisés, agora sendo transferida para Josué. Seja forte e muito corajoso. O interessante aqui é que essa frase não é dita só uma vez. Ela é repetida várias vezes. É como se fosse um reforço divino, sabe? Deixando claro que a autoridade de Josué não vinha dele mesmo, mas da força e da coragem que Deus estava dando para ele cumprir essa missão. Ok, missão divina estabelecida. E qual é a primeira atitude estratégica de Josué? Ele não sai correndo de forma imprudente. Pelo contrário, ele envia espiões para o coração do primeiro grande desafio, a cidade superfortificada de Jericó. A missão era secreta, claro, e muito perigosa. Os espiões entram na cidade e acabam se escondendo num lugar bem improvável. A casa de Raabe, uma mulher que vivia à margem da sociedade, mas que, como a gente vai ver, se torna uma peça central para o sucesso da missão. A declaração de Raabe é de arrepiar. Ela diz, porque o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. As notícias dos milagres de Deus, tipo a travessia do Mar Vermelho, já tinham se espalhado e chegado em Jericó. O medo já tinha tomado conta da cidade. A fé dessa mulher, uma estrangeira, mostra que o poder de Deus já ultrapassava as fronteiras de Israel. Em troca da ajuda dela, os espiões fazem um pacto com Raabe. Ela e toda a sua família seriam salvos. E o sinal? Um simples fio vermelho amarrado na janela dela. Um símbolo de fé e de proteção no meio de toda a destruição que estava por vir. Com o relatório positivo dos espiões em mãos, o povo de Israel finalmente avança. Só que tinha um obstáculo natural gigantesco pela frente, o Rio Jordão, que naquela época do ano estava transbordando, na sua cheia máxima. Atravessar parecia impossível. A estratégia para cruzar o rio não era militar. Era totalmente espiritual. Exigia purificação, organização e, acima de tudo, fé. A Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, iria na frente, literalmente abrindo o caminho. E então um milagre acontece. No momento exato em que os pés dos sacerdotes tocam a beirada do rio, as águas que vinham de cima param, se amontoam e formam uma muralha impressionante. A nação inteira atravessa em terra seca, bem na frente de Jericó. Assim que todo mundo atravessa, Deus dá uma ordem. 12 homens, um de cada tribo, deveriam voltar para o meio do leito seco do rio e pegar uma pedra cada um. O número 12, claro, não é por acaso. Representa a nação inteira, todas as tribos de Israel. Mas para que essas pedras? Elas não eram para construir nada. Elas foram empilhadas para servir como um memorial. Pensa bem, numa cultura que dependia muito da tradição oral, ter um monumento visual era fundamental. A ideia era que, no futuro, quando as crianças perguntassem o que são essas pedras, os pais contariam a história do poder de Deus que abriu o rio. O texto diz claramente, naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel. E esse é o ponto central. O milagre do Jordão não foi só sobre atravessar um rio. Foi a confirmação pública, divina, da liderança de Josué. Assim como o Mar Vermelho validou Moisés, o Rio Jordão validou o seu sucessor. Agora,
Já do outro lado, na Terra Prometida, com Jericó logo ali, a gente pensaria, ok, agora é o ataque. Mas não. Em vez disso, tem uma pausa. Antes da guerra, era preciso um tempo de preparação e renovação espiritual. E num período bem curto, acontecem coisas de um significado enorme. A circuncisão renova o pacto com a nova geração que nasceu no deserto. A celebração da Páscoa relembra a libertação do Egito. E o fim do maná? Bom, isso sinaliza uma nova era. A dependência agora seria da provisão que viria da própria terra que eles estavam prestes a conquistar. Com o povo preparado espiritualmente, Josué vai perto de Jericó para inspecionar a cidade. É nesse momento que ele tem um encontro totalmente inesperado e misterioso. Ele vê um homem parado, com uma espada na mão. A pergunta de Josué é direta. Esse guerreiro é amigo ou inimigo? A resposta é surpreendente. Ele diz que não é nenhum dos dois, mas sim o comandante do exército do Senhor. E a ordem que vem a seguir ecoa aquele encontro de Moisés na sarça ardente. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Isso revela a santidade daquele momento e de toda a missão que estava por começar. E com essa imagem poderosa, a gente fica com essa pergunta no ar. Fica claro que a batalha de verdade não vai ser vencida com estratégias humanas. A conquista de Jericó vai ser algo único e o plano de batalha será revelado por esse comandante celestial. Agora, como isso vai acontecer? Bom, isso é o que a gente vai ver na nossa próxima análise.